Imortalidade da alma à luz da Bíblia. Será que a Bíblia de fato ensina que o ser humano tem uma alma que é imortal e este, quando morre, essa alma sai do seu corpo e imediatamente vai para um estado intermediário, como o paraíso, o céu ou o inferno? Em Filipenses capítulo 1, versículo 23, Paulo, falando a respeito da morte, ele diz o seguinte: Ora, de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Muitos argumentam usando esse texto, dizendo que Paulo, quando disse que o seu desejo é partir e estar com Cristo, Paulo estava ensinando que na sua morte, ele imediatamente iria para o céu em forma de alma desencarnada. Se lermos esse texto de forma isolada, desconsiderando tudo o que Paulo falou sobre o mesmo assunto nas suas outras cartas, aí sim teremos um pretexto para ensinar que o ser humano tem uma alma e quando este morre, a sua alma imediatamente vai para o céu ou para o inferno. No caso de Paulo aqui, para o céu. Bom, para compreendermos esse texto, precisamos fazer algumas perguntinhas para ele. A primeira é: quando Paulo diz que o seu desejo é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, o estar com Cristo aqui é imediatamente após a sua morte, no mesmo dia em que ele morresse? Uma outra pergunta: quando Paulo tratava da morte e da vida pós-morte, qual era a esperança que Paulo tinha e apresentava para os seus ouvintes? Era uma vida pós-morte em uma alma desencarnada no céu ou uma vida após a morte mediante a ressurreição no dia da volta de Cristo? Agora vamos então à leitura de outros textos bíblicos que respondem a essas perguntas e que esclarecem Filipenses 1:23. Textos esses, inclusive, do próprio apóstolo Paulo, tratando da morte, prevendo, inclusive, a sua morte, o partir e estar com Cristo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, diz o seguinte: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça, ou a coroa da vida, me está guardada, a qual o Senhor reto, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O texto aqui é muito claro. Paulo está falando da sua morte, da sua partida que era chegada. E perceba que Paulo fala que a coroa da vida, a coroa da justiça, lhe seria entregue somente no dia da volta de Jesus, e não no mesmo dia em que ele morresse. Agora nós vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versos 16 a 18, e você vai entender quando é o estar com Cristo, seja para aqueles que já morreram, que estão dormindo, ou para aqueles que estarão vivos na ocasião da volta de Jesus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Perceba que, de acordo com esses dois textos que acabamos de ler, fica claro que o partir está relacionado com a morte, sim, mas o estar com Cristo está relacionado com a ressurreição no dia da volta do Senhor Jesus, e não em uma desencarnação. E vale ressaltar que Paulo termina a sua mensagem no capítulo 4 dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso significa que a mensagem de consolo e conforto para aqueles que haviam perdido seus entes queridos na morte é a ressurreição, e não que as suas almas estão já desfrutando no paraíso e no céu. E se lermos todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, nós vamos entender que a esperança no pós-morte nada tem a ver com um estado intermediário, onde as almas desencarnadas estão vivendo no céu ou no paraíso, mas sim na vida eterna por meio da ressurreição e glorificação do corpo.
E eu encerro aqui com as próprias palavras de Cristo, em João capítulo 5, versos 28 e 29, quando ele diz: "E não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem praticado o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo." E mais uma vez o texto bíblico foi muito claro. Aqueles que irão ressuscitar não estão no céu e nem no inferno. Eles estão no túmulo. Por isso que vida após a morte só é possível mediante a ressurreição. E sobre o homem ter uma alma imortal, isso contradiz totalmente 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, que diz que Deus é o único que possui imortalidade. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, começa a me seguir e que Deus o abençoe.